África, uma natureza selvagem implacável, onde o ciclo da vida e da morte se desenrola por suas vastas paisagens. Nesta terra, pequenas criaturas começam sua perigosa jornada de sobrevivência, desde os jovens elefantes protegidos por suas famílias até os guepardos que atravessam rios repletos de crocodilos à espreita. Nesta realidade dura, a sobrevivência depende do instinto e da força. Esta é a história dos pequenos habitantes da savana, onde cada movimento pode moldar seus destinos. A luta dos filhotes de elefante nas vastas planícies. Na luz suave do amanhecer, um grupo de elefantes avança em uma formação coesa. Entre eles, os filhotes dão seus primeiros passos hesitantes, descobrindo o imenso mundo ao seu redor. Esses pequenos são os sortudos habitantes da savana, sempre protegidos pelo rebanho. No entanto, sua existência está longe de ser simples. A jornada de um elefante é uma busca incessante para consumir 150 quilos de alimento por dia, uma luta sem fim. Para os filhotes, é também um aprendizado constante para desenvolver as habilidades de sobrevivência, usar suas trombas para encontrar água, atravessar rios e aprender a detectar o perigo antes que ele chegue. Após as chuvas, os jovens elefantes se deleitam rolando na lama. Um momento de alegria e, ao mesmo tempo, uma proteção vital para suas peles sensíveis contra o sol escaldante e os parasitas nocivos. No entanto, essa felicidade é passageira. Quando o rebanho segue em busca de novas áreas de pastagem, os filhotes precisam reunir forças para acompanhar o ritmo, apesar do cansaço. Para cada filhote de elefante, a sobrevivência não depende apenas de sua própria resistência, mas também da força do vínculo familiar, uma lição essencial de união na natureza implacável. À medida que o dia se esvai e a noite cai, a luz pálida da lua envolve as vastas planícies. Após um longo dia de jornada, o rebanho de elefantes para perto de um leito de rio seco. Os filhotes exaustos, desgastados pelo trajeto, repousam ao lado de suas mães, mal conseguindo manter os olhos abertos. Mas a savana nunca está realmente quieta à noite. Nas sombras, uma matilha de hienas se aproxima, seus olhos afiados brilhando sob a luz da lua. Um novo amanhecer, um novo desafio. Com o nascer do sol, sua luz dourada se espalha pela savana e um rebanho de elefantes chega a uma planície baixa, onde um rio serpenteia pela paisagem. O som da água corrente desperta os jovens elefantes, que após uma longa noite, tropeçam ansiosos em direção ao rio, enquanto os adultos permanecem atentos, vigiando possíveis ameaças. O rio fresco se torna um parque de diversões para os pequenos. Eles esguicham água com suas trombas, criando arcos brilhantes sob a luz do sol. Os filhotes mais novos caem desajeitadamente no riacho raso, mas logo se reerguem e continuam brincando. Os adultos também aproveitam o rio, recolhendo lama com suas trombas para se refrescar e proteger a pele do sol. A tromba, ferramenta essencial em suas vidas diárias, os ajuda a beber, coletar alimentos e se defender. As mães a usam com carinho para proteger seus filhotes do sol e dos insetos, cobrindo suas peles delicadas com lama. As grandes orelhas dos elefantes desempenham múltiplas funções. São tanto dispositivos sensíveis de audição, quanto ferramentas para regular a temperatura. Uma mãe elefante abana suas orelhas para criar uma brisa refrescante para o rebanho. Diante do perigo, as orelhas se abrem, fazendo os elefantes parecerem maiores para intimidar predadores. Após o banho, o rebanho descansa em círculo perto do rio, aproveitando um raro momento de tranquilidade. Os filhotes continuam suas travessuras, imitando suas mães e rindo, enquanto tentam erguer água com suas trombas. Na suave luz da manhã, o rebanho permanece unido,
encontrando um breve alívio na calmaria do rio, em meio aos desafios da vida selvagem. As provações dos jovens predadores da estepe africana. À medida que o sol sobe no céu, seus raios quentes se espalham pela savana, e uma mãe guepardo conduz seus filhotes para iniciar um novo dia. Os pequenos, com pouco mais de 3 meses de idade, estão repletos de curiosidade e um pouco desajeitados enquanto exploram o mundo ao seu redor. Esta fase é crucial, pois a mãe começa a ensiná-los as habilidades essenciais para a sobrevivência, especialmente a caça. Na grama alta, os 4 filhotes brincam juntos. Seus pelos macios, marcados por manchas mais claras do que as da mãe, os ajudam a se camuflar no mato. Uma faixa pálida se estende do pescoço até a cauda, oferecendo proteção contra predadores. Cada filhote tem uma personalidade única. Um é destemido, outro mais cauteloso, enquanto os 2 últimos são travessos e frequentemente mais interessados em provocar um ao outro do que em aprender com a mãe. Sob o olhar atento da mãe, os filhotes se preparam para seu próprio desafio. Hoje marcará sua primeira caçada solo. Uma jovem gazela à distância, um alvo ideal para o treinamento. A mãe observa de um ponto alto, silenciosa, mas orgulhosa. Esta caçada não se trata apenas de comida. É um marco no desenvolvimento dos filhotes, provando que estão prontos para se tornarem caçadores independentes. Enquanto a família compartilha sua primeira presa bem-sucedida, a mãe permanece em guarda, confiante de que seus filhotes estão preparados para os desafios da natureza selvagem. A estepe pulsa com vida, e para esses jovens guepardos, este momento marca o início de sua jornada para se tornarem os predadores mais velozes da selva. A luta eterna, o búfalo do cabo e a guerra sem fim. À medida que a primeira luz da aurora desponta, raios dourados rompem a névoa, iluminando a savana com um espetáculo deslumbrante. Ao longo das vastas planícies, rebanhos de animais selvagens movem-se como rios vivos, fluindo sem fim. Enormes grupos de zebras, antílopes e elefantes criam uma paisagem vibrante, uma exibição impressionante da energia da natureza. Mas entre esses rebanhos, um se destaca, o búfalo do cabo, guerreiros silenciosos que avançam com a determinação inabalável de uma força da natureza. À distância, leões se agacham na grama, seus olhos afiados fixos nos búfalos, esperando com paciência letal pelo momento certo. Sob a superfície turva do rio, enormes crocodilos permanecem imóveis, aguardando o instante perfeito para atacar. Esta é uma terra onde vida e morte são inseparáveis, onde a sobrevivência não oferece segundas chances. Cada passo do búfalo do cabo ecoa com o poder da natureza, um testemunho de resiliência, união e coragem. Neste reino não há espaço para a fraqueza. Com corpos musculosos que podem pesar até 900 quilos e chifres curvados como armas letais, os búfalos do cabo estão entre os herbívoros mais formidáveis da África. Eles vivem em rebanhos coesos, frequentemente compostos por dezenas ou até centenas de indivíduos, unidos pelo instinto de sobrevivência. Os búfalos adultos lideram o caminho, abrindo trilhas pelas áridas planícies, enquanto os mais jovens permanecem no centro do grupo, protegidos e seguros. Todos os dias, os búfalos marcham por quilômetros em busca de alimento e água. Para eles, a água é um tesouro vital. Durante a árdua estação seca, muitas vezes são forçados a rastrear as últimas fontes disponíveis, dependendo dos rios e pântanos para saciar sua sede. O sol escaldante africano lança um brilho dourado sobre os pântanos exuberantes, onde águas frescas serpenteiam por arbustos densos e gramados altos. Após uma longa jornada, o rebanho de búfalos do cabo encontra um local perfeito para descansar.
Centenas de búfalos se reúnem, abaixando suas cabeças para beber, suas respirações pesadas se misturando ao som ambiente da natureza. Mas o perigo nunca está longe. Escondido na grama alta, um grande bando de leões, com mais de 10 membros, se aproxima em silêncio mortal, seus olhos penetrantes fixos em um bezerro vulnerável na periferia do rebanho. Uma batalha pela sobrevivência. De repente, o ar muda. Os leões entram em ação, lançando sua emboscada com um surto de velocidade em direção ao rebanho de búfalos. O caos se instala em um instante. Nuvens de poeira se erguem enquanto cascos golpeiam o chão e o rebanho se dispersa. O bezerro, isolado de sua mãe protetora, torna-se o alvo principal. A leoa avança com um salto, suas garras cravando-se profundamente nas costas do filhote. Um grito agudo de desespero preenche o ar. Mas no exato momento em que a leoa se prepara para dar o golpe fatal, o rebanho de búfalos reage. Um enorme touro investe ferozmente, rugindo com intensidade, seus chifres mortais apontados diretamente para a predadora. Por um breve instante, a leoa hesita, tempo suficiente para que outros búfalos se juntem à investida. Em um piscar de olhos, os papéis se invertem. Os caçadores dominantes agora se tornam os caçados. Em desvantagem numérica e sobrecarregados, os leões batem em retirada, sua confiança predatória destruída. Os búfalos não perseguem os leões, mas formam um círculo protetor ao redor do bezerro ferido, inspecionando cuidadosamente seus ferimentos. Somente quando têm certeza de que o perigo passou, eles retornam à água, mantendo um olhar vigilante sobre os arredores. À medida que o sol desaparece no horizonte, a visão do rebanho de búfalos do cabo permanecendo firme à beira da água se torna um poderoso símbolo de união e força. Perto dali, a leoa ferida jaz na grama, exausta e vulnerável, enquanto o líder dos leões observa das sombras, seu olhar carregado de cautela e frustração. Neste território implacável, são os búfalos que mantêm o domínio, um testemunho vivo da resiliência e do poder da coletividade. O nascimento da esperança nas ásperas planícies africanas. Na paisagem dura e implacável da África, onde a batalha entre a vida e a morte é constante, o nascimento de um jovem búfalo traz um vislumbre de esperança. Desde o primeiro momento em que chega ao mundo, o bezerro inicia uma jornada desafiadora, onde cada passo é um símbolo de resistência e vontade de sobreviver. Os búfalos do cabo dão à luz ao longo de todo o ano, mas o momento ideal ocorre durante a estação chuvosa, quando a grama exuberante oferece abundância de alimento. A gestação de uma fêmea dura cerca de 11 meses, geralmente resultando no nascimento de um único filhote. O próprio nascimento é um momento tanto emocionante quanto perigoso. O recém-nascido pesa apenas entre 30 e 40 quilos e assim que chega ao mundo, sua mãe age rapidamente para garantir sua sobrevivência, incentivando-o a ficar de pé em questão de minutos. Embora seus primeiros passos sejam trêmulos, eles marcam o início de sua árdua jornada pela vida. A mãe búfala permanece próxima, lambendo o filhote para limpá-lo e remover o muco que cobre seu corpo. Esse processo não apenas mantém o bezerro limpo, mas também o ajuda a reconhecer o cheiro da mãe e do rebanho. Assim que o bezerro consegue andar, a mãe o conduz rapidamente para a segurança do grupo, onde o perigo espreita a cada esquina. No mundo dos búfalos do cabo, os filhotes sempre são mantidos no centro do rebanho, a posição mais segura. Os búfalos mais velhos e maiores formam um anel protetor ao seu redor, prontos para usar seus formidáveis chifres para defender os pequenos contra qualquer ameaça. Os primeiros meses de vida de um bezerro são cruciais. Ele aprende a reconhecer sinais de perigo, desde os chamados vocais da mãe até os grunhidos profundos e ressonantes do rebanho.
Ao menor indício de ameaça, o grupo age como uma unidade, rapidamente cercando os filhotes para protegê-los dos predadores. Nos primeiros 6 meses, o bezerro depende do leite materno para sobreviver, mas dentro de poucas semanas já começa a pastar e acompanhar a mãe em longas caminhadas, desenvolvendo a resistência necessária para enfrentar o terreno hostil. No entanto, nem todos os filhotes sobrevivem. Crocodilos, leões, hienas e até guepardos representam perigos constantes, e um único momento de distração, um símbolo de força e sobrevivência. Nas paisagens selvagens e indomáveis da África, o nascimento e a sobrevivência de cada bezerro de búfalo são nada menos que um milagre. Cada passo dado pelo jovem búfalo é sustentado pela força inabalável de seu rebanho, uma comunidade unida, onde cada membro está pronto para se sacrificar pela sobrevivência da próxima geração. Em meio às duras realidades das planícies, a vida persiste. O búfalo do cabo, com seus profundos instintos maternos e seu espírito inquebrantável de união, é um testemunho da resiliência da vida, provando que, mesmo nas condições mais difíceis, a vontade de sobreviver sempre prevalece. Os búfalos não são apenas guerreiros da savana. Eles desempenham um papel essencial no ecossistema. Seus passos pesados e poderosos ajudam a revirar o solo, promovendo o crescimento de novas plantas. Além disso, eles são uma fonte crucial de alimento para predadores, contribuindo para o delicado equilíbrio da cadeia alimentar. A presença do búfalo do cabo é o coração pulsante da savana africana, uma força viva que conecta todas as criaturas. Através de sua existência, o ciclo da vida continua a fluir, inabalável pelo passar do tempo, garantindo que o círculo da natureza permaneça intacto. As zebras do Quênia, uma jornada sem fim pelas planícies. Na imensidão do Maasai Mara, a primeira luz da aurora dissipa lentamente a névoa matinal, revelando um espetáculo deslumbrante. Centenas de zebras se agrupam, calmas, mas cheias de vida, suas listras pretas e brancas brilhando sob o suave brilho da manhã. Elas formam uma imagem da arte da natureza, uma obra-prima viva. O som rítmico dos cascos preenche o ar, rompendo o silêncio quando o rebanho começa a se mover. Mas essa cena é mais do que apenas uma bela paisagem. É um símbolo de resistência. Os rebanhos de zebras quenianas, nômades e incansáveis, embarcam em uma jornada sem fim pelas vastas planícies, onde cada dia é uma mistura de desafios e esperança. A arte da sobrevivência nas planícies abertas. Adentrar um rebanho de zebras no Maasai Mara é como ser envolvido por uma obra de arte viva, meticulosamente esculpida pela natureza. Suas listras marcantes em preto e branco não são apenas esteticamente impressionantes, elas desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Os padrões únicos servem como camuflagem natural. Quando as zebras se movem juntas, as listras criam uma ilusão de ótica que confunde predadores, tornando mais difícil isolar um indivíduo do grupo. Estudos sugerem que essas listras também podem ajudar a afastar moscas picadoras, protegendo-as de doenças transmitidas por insetos. Além da aparência, as zebras possuem características notáveis de sobrevivência. Sua visão aguçada e audição sensível as mantém sempre alertas para qualquer ameaça. Seja enquanto pastam ou bebem água, elas permanecem vigilantes. Seus corpos musculosos e pernas poderosas lhes permitem correr a velocidades de até 65 km/h, ajudando-as a escapar dos predadores. Mais importante ainda, o chamado alto e distinto da zebra não é apenas um meio de comunicação, mas também um sistema de alerta, avisando o rebanho sobre perigos iminentes.
uma jornada de perigo e perseverança. As zebras embarcam em uma épica migração anual, percorrendo centenas de quilômetros pelo Masai Mara, onde a vida e a morte se entrelaçam constantemente. Sob o sol escaldante, o rebanho de zebras avança em longas fileiras, cada passo as aproximando de seu objetivo: pastagens exuberantes e água vital para a sobrevivência. O som trovejante de milhares de cascos reverbera pela terra, sincronizado com a respiração ritmada do rebanho, criando uma majestosa sinfonia da natureza selvagem. Mas essa jornada não está isenta de perigos. À medida que o rebanho se aventura mais fundo na savana, pares de olhos amarelos atentos começam a segui-las à distância. Escondidos entre os arbustos, leões, os predadores supremos da região, se esgueiram, seus músculos tensionados, prontos para atacar. As zebras estão plenamente conscientes da ameaça que as espreita, mas não podem parar. A sobrevivência as aguarda adiante. De repente, um rugido arrepiante ecoa pelo ar. As leoas lançam seu ataque, disparando das sombras. A caçada do predador. O pânico se instala quando o rebanho se dispersa em todas as direções, levantando nuvens de poeira enquanto correm em busca de segurança. Uma jovem zebra, ligeiramente atrás das outras, se torna o alvo de uma leoa determinada. A cada passada poderosa, ela se aproxima cada vez mais. Em uma manobra desesperada, a zebra faz uma curva brusca, tentando escapar, mas a leoa permanece implacável. Com um salto final, ela atinge sua presa, e a caçada chega ao fim. A savana volta a ficar em silêncio enquanto o restante do rebanho se reagrupa e continua sua jornada. Apesar da perda, elas devem seguir em frente, pois a natureza nunca para. No grandioso ciclo da vida, a morte de um indivíduo não é um fim, mas uma continuidade, garantindo que o equilíbrio natural persista. O renascimento do rebanho. Após a migração alcançar as terras mais seguras e férteis, os rebanhos de zebras voltam sua atenção para outro aspecto vital da existência: a reprodução. Este é um período de renovação, onde a força é restaurada e o futuro da espécie é assegurado, preparando a próxima geração para a incessante jornada pelas planícies do Quênia. As fêmeas de zebra carregam seus filhotes por aproximadamente 12 a 13 meses, geralmente dando à luz a um único potro. Os nascimentos costumam ocorrer em períodos de segurança, quando o rebanho encontra abrigo e abundância de alimento. A mãe zebra mantém um vínculo estreito com seu recém-nascido, ajudando-o a memorizar suas listras únicas, um traço essencial para que o potro possa reconhecê-la entre os muitos membros do grupo. Desde o momento do nascimento, os potros de zebra demonstram instintos extraordinários de sobrevivência. Em poucos minutos, já conseguem se levantar e, dentro de poucas horas, começam a caminhar. Suas pernas fortes os ajudam a se integrar rapidamente ao ritmo do rebanho. Nas primeiras semanas, os jovens potros dependem do leite materno, uma fonte vital de nutrição que sustenta seu rápido crescimento. Lendas das planícies, o búfalo do cabo e a guerra eterna. À medida que os raios dourados do sol da manhã atravessam a névoa, um cenário vibrante se desdobra pela savana. Rebanhos de animais selvagens, zebras, antílopes e elefantes movem-se em perfeita sincronia, como rios vivos fluindo pelas vastas planícies. Mas entre eles, um rebanho se destaca: o búfalo do cabo, guerreiros silenciosos marchando como uma força imparável. À distância, leões espreitam entre a grama alta,
seus olhos afiados fixos nos búfalos, esperando pacientemente pelo momento certo. Sob as águas turvas dos rios, crocodilos permanecem imóveis, aguardando a oportunidade perfeita para atacar. Nesta terra, onde vida e morte são inseparáveis, a sobrevivência é constantemente posta à prova. Cada passo dado pelo búfalo do cabo representa poder, união e uma determinação inabalável. Neste mundo, não há espaço para fraqueza. A força do rebanho de búfalos do cabo. Com corpos massivos e musculosos e chifres curvados e afiados, os búfalos do cabo estão entre os herbívoros mais formidáveis da África. Eles vivem em rebanhos fortemente unidos, frequentemente compostos por dezenas ou até centenas de indivíduos. Os búfalos adultos lideram o caminho, abrindo trilhas pelas áridas planícies, enquanto os jovens permanecem em segurança no coração do grupo. Todos os dias, os búfalos percorrem grandes distâncias em busca de alimento e água. A água é seu recurso mais precioso e, durante a estação seca, eles precisam localizar os últimos rios e pântanos restantes para se manterem vivos. Quando o rebanho finalmente encontra um oásis, centenas de búfalos se reúnem ao redor da água, abaixando suas cabeças para beber. O som de suas respirações pesadas se mistura ao farfalhar das gramíneas da savana. Mas mesmo nesse momento de alívio, o perigo nunca está longe. O ataque dos leões. De repente, o ar se carrega de tensão. Os leões avançam. A poeira se ergue enquanto os cascos dos búfalos golpeiam o solo. O rebanho se dispersa, instintivamente formando um círculo defensivo. Um bezerro vulnerável, momentaneamente separado do grupo, se torna o alvo das leoas. Com um salto poderoso, uma leoa ataca, suas garras cravando-se nas costas do filhote. Um grito desesperado ecoa pela savana. Mas o rebanho não abandona os seus. Um enorme touro investe para frente, rugindo ferozmente, seus chifres afiados apontados para a predadora. A leoa hesita, um erro fatal, mas búfalos se unem à investida, superando os leões em número e força bruta. Diante da parede impenetrável de músculos e chifres, a leoa recua e a alcateia segue, derrotada. A proteção do rebanho. Os búfalos não perseguem os leões. Em vez disso, eles se reúnem ao redor do bezerro ferido, garantindo sua segurança. Quando a ameaça finalmente desaparece, eles voltam a beber água, sempre atentos ao que acontece ao redor da savana. À medida que o sol se põe, a silhueta do rebanho permanece firme, um poderoso testemunho da força da união. À distância, a leoa ferida jaz no chão, exausta e vulnerável. Enquanto isso, o líder dos leões observa das sombras, seus olhos refletindo frustração. Hoje, a savana pertence aos búfalos. Uma nova geração, o nascimento de um jovem guerreiro. Na natureza implacável da África, onde a vida enfrenta a morte a cada instante, o nascimento de um bezerro de búfalo do cabo é um evento raro e milagroso. Desde o primeiro momento em que chega ao mundo, o filhote embarca em uma jornada perigosa, na qual cada passo será um teste de força e instinto. Os búfalos do cabo podem dar à luz durante todo o ano, mas a estação chuvosa oferece as condições mais favoráveis. A gestação da fêmea dura 11 meses, geralmente resultando no nascimento de um único bezerro. O momento do nascimento é crucial. Apesar dos riscos, é também um milagre da vida. A proteção do rebanho. Um bezerro nunca está sozinho. Assim que nasce, a mãe rapidamente o conduz para o centro do rebanho, onde estará seguro. Os búfalos seguem uma rígida estrutura social, garantindo que os filhotes fiquem protegidos no núcleo do grupo, cercados por uma muralha de adultos prontos para defendê-los de qualquer predador. Durante os primeiros meses, o bezerro depende inteiramente do leite materno.
mas a sobrevivência nunca é garantida. Leões, hienas, crocodilos e guepardos estão sempre à espreita, aguardando qualquer momento de distração. Um único instante de descuido pode significar o fim do filhote. É por isso que os rebanhos de búfalos permanecem tão unidos. Sua sobrevivência depende da solidariedade. À medida que crescem, os filhotes começam a aprender os caminhos do rebanho, como encontrar alimento e água, além de se defender dos perigos constantes da natureza selvagem. Os machos passam a buscar independência, enquanto as fêmeas continuam o legado de proteção e união. Na imensidão selvagem da África, o nascimento e a sobrevivência de um bezerro de búfalo do Cabo são verdadeiros milagres. Cada passo que ele dá é sustentado pela força inabalável de seu rebanho, uma comunidade onde cada membro está disposto a se sacrificar pela próxima geração. Apesar das duras realidades da savana, a vida persiste, provando que mesmo nas condições mais desafiadoras, a sobrevivência sempre encontra um caminho. Os búfalos do Cabo não são apenas guerreiros das planícies. Eles desempenham um papel fundamental no ecossistema. Seus passos pesados ajudam a revirar o solo, permitindo o crescimento de novas plantas. Além disso, como presas, eles sustentam os predadores do topo da cadeia alimentar, mantendo o equilíbrio da vida selvagem. A presença do búfalo do Cabo é o pulso da savana africana, uma força inquebrantável que garante a continuidade da vida.